Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, irmãos. Vamos meditar. O pastor Edilson já fez a leitura de Mateus, capítulo de número 2. Nós não estamos cansados de ler essa mensagem. Eu não canso de ler essa mensagem. Quando é que eu tenho que ler o mesmo texto? Quando é que eu tenho que ler e quando que eu tenho que parar de ler? Você vai parar de ler quando você memorizar o texto inteiro. Quando você disser, eu conheço Mateus capítulo 2 de memória. Eu conheço todos os 23 versículos de memória. Cheguei na minha casa e falei, agora vou memorizar Mateus capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23. Vou memorizar um versículo por dia. Quando você memorizar, aí não precisa ler mais. Aí você pode falar ele de cor e salteado. Enquanto isso não acontecer, não se canse de ler a Bíblia. Leia a Bíblia incansavelmente. O que nós temos aprendido até este momento? Que Jesus veio ao mundo, nasceu em Belém, que tem um pai e uma mãe humanos, Maria e José são humanos, que Jesus recebeu a natureza humana, mas o nascimento dele é totalmente fora da ordem natural, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Que houve controvérsia, porque José não sabia muito bem como se comportar, por causa que Deus chegou na casa dele, chegou na família dele, e Deus fez o inesperado. Nós estamos esperando o dia a dia. A nossa oração é, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pode perceber, as nossas orações, elas não são orações extraordinárias. A oração do crente é a oração do pão nosso de cada dia. Senhor, abençoa meu marido, a minha esposa, meu pai, minha mãe, meu filho, abre a porta de emprego, cura as nossas enfermidades, dê paz ao meu coração. Senhor, abençoa aqui o meu armário, a oração do dia a dia. Se o carro quebrar, Senhor, me abençoa que eu tenho que arrumar um mecânico. Teve um dia que eu fiquei sem alternador aqui em Suzano, estava indo dar aula lá no Jardim Colorado, aí o alternador pifou, aí a bateria arriou, e eu tinha que chegar na aula de qualquer jeito. Quer dizer, aí eu fiz a oração, Jesus, eu preciso de pelo menos um elétrico que esteja aberto aqui, porque é quase 8h30 da noite, e o pessoal fecha às 6h30, 7 horas. Não deu outro, eu andei assim 100 metros, estava lá o elétrico baixando as portas. Só deu tempo de eu comprar a bateria e instalar para poder chegar na minha casa. Então o crente ora todos os dias pela oração comum, do dia a dia. Aí vem Deus e de repente, Deus faz o extraordinário na vida de José e Maria. O Messias chegou. Maria não estava esperando, José não estava esperando, ninguém estava esperando. Mas Deus, ele é assim. Hoje mesmo eu estava meditando. Sabe quando que vai acontecer o arrebatamento da igreja? De repente. Mas é tão de repente que não vai ser um dia antes do arrebatamento. Ele vai começar a dizer assim, amanhã será o arrebatamento, se prepara porque é amanhã. Vai ser muito de repente. Quem estiver pronto foi arrebatado. Quem não estiver pronto ficou por aqui. É assim que será o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos. É o modo de Deus operar maravilhosamente. Aí ele mudou a vida de José, mudou a vida de Maria e avisou para os magos lá no Oriente, lá no outro lado do mundo, de que estava acontecendo o nascimento do Messias. Eles vieram acompanhando uma estrela. Vieram acompanhando uma estrela numa viagem de mais de 3.000 quilômetros e confiando de que chegariam no destino. E a estrela estava presente na vida deles o tempo todo. Só apagou quando eles chegaram em Jerusalém. E nós vimos que isso é muito estranho. O que é estranho? É quando os de fora têm sinal e os de dentro não têm sinal. Você deve ficar inconformado com isso. Quando os não crentes têm sinais e os crentes não têm mais sinais. É estranho isso. O comum da nossa vida é que Deus opere sinais nas nossas vidas todos os dias. A igreja é um espaço de sinais do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, cura das enfermidades, libertação, salvação de almas, arrependimento dos pecados. A igreja é um lugar de sinais. Começaram os sinais a desaparecer, isso aí é estranho. Os sinais estavam aparecendo para o pessoal lá fora, os magos, mas não apareceram em Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, teve um apagão total. Aí foi aonde o inferno se reuniu com Herodes e aqueles que não eram crentes, para poder saber o que é que estava acontecendo. E fizeram uma tramóia, porque a tramóia era matar o Messias, enquanto criança. É o que nós vimos aqui semana passada. Também nós vimos o quê? Que a gente não deve se intrometer na mesa dos ímpios, dos pecadores. Por quê? Porque eles só fazem isso de dia e de noite. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o ímpio,
ele é tão ímpio, mas ele é tão ímpio, que quando ele deita, ele fica maquinando qual é o mal que ele fez durante o dia, e quando ele acorda, ele fica maquinando qual é o mal que ele vai fazer depois, de tão ímpio que ele é. O ímpio maquina o mal até enquanto dorme. E a gente viu, se você andar com um pessoal que é atravessado no mundo, que é errado no mundo, que é do mundo, não tenha dúvida, ele é mais forte em conduzir você para a tentação do que você em conduzir ele para a santidade. Melhor dos mundos é você sair de perto da companhia deles. É o que nós vimos com os magos. Eles saíram de perto de Herodes. Assim que eles saíram, o que a Bíblia diz para nós? Que a estrela voltou a brilhar mais uma vez e eles tiveram um sinal de Deus. E é isso que diz o Espírito Santo para nós. A estrela brilhará para você, não para os ímpios. É para te conduzir aonde que você tem que chegar. E agora no capítulo de número 2, a gente vê aqui que, tendo eles ouvido o rei, versículo de número 9, tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo. Que glória, que glória! Saiu da presença de Herodes, a estrela voltou a brilhar, subiram no seu camelo, pegaram a sua caravana e vão seguindo a estrela. E a estrela não está dizendo para um, não, a estrela está apontando o caminho. Quando chegou aonde Jesus estava, ali a estrela ficou. Irmãos, a estrela não é para os magos do Oriente. A estrela não é para Herodes. A estrela não é para os sacerdotes e nem para os escribas. A estrela é para Jesus. Significa o quê? Que nós não podemos nos perder no estrelato que está acontecendo com a igreja do século 21. Não se engane, a igreja do século 21, ela está se perdendo por causa das câmeras. Ela está se perdendo por causa do estrelato. Nós vivemos na era do artista gospel. E o artista gospel, ele precisa do glamour, ele precisa dos aplausos, ele precisa do holofote, ele precisa do reconhecimento, das curtidas. O artista gospel, sem fama, ele fica abatido, desiludido, magoado, chateado. Ele deixa até de ser artista gospel. Quanto mais pessoas tiverem para fazer assim a divulgação do seu estrelato, mais artístico ele fica. Agora se pergunta o seguinte: se esse artista gospel adora a Deus quando ele está sozinho, sem câmeras, sem aplausos, se enquanto ele está andando pela rua, ele olha para os céus e começa a cantar louvores ao Senhor, do jeito que ele canta quando ele está com o microfone e com a igreja aqui acesa. Pergunta-se isso, se ele ainda é aquele adorador quando ele está lá na casa dele, na cozinha dele, lá na garagem dele, quando ele está dentro do carro dele, só ele e Deus, que não tem mais ninguém para poder dar glória enquanto ele canta. Se ele não faz isso lá, quando ele está sozinho, ele não é um adorador quando ele está aqui. O adorador é aquele que, aonde quer que ele esteja, ele adora a Deus. Porque a estrela é para Jesus, não é para o artista gospel. Esse século 21 é o século que nós, crentes, a gente vai chegar aos mais pobres do céu. Nós, da igreja do século 21, somos os mais pobres de todas as gerações de crentes que já se levantou. Os mais pobres. Por quê? Porque muita coisa que a gente faz, a gente sabe que é propaganda, sabe que é marketing, sabe que é vaidade pessoal. A quantidade de pregadores que existe hoje para pregar o evangelho na internet não cabe no bolso de tanta gente. Todo mundo tem o seu canal, todo mundo tem a sua pregação e tem um monte de seguidores lá. E cada um quer ser mais famoso do que o outro, mas no céu é muito pobre. Este século desta igreja aqui corre um grande perigo de chegar batendo lata no céu. Por quê? Se fazemos as coisas porque queremos ser a estrela, queremos a estrela para nós, queremos o nome para nós, nós estamos competindo com Jesus. E não tem competição com Jesus. Por isso, quer que vocês façam ou deixem de fazer, a Bíblia diz: faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele glórias a Deus. Se você faz em público aquilo que você faz no secreto, Deus recebe. Mas se você faz em público, mas não faz no secreto, Deus não recebe.
Por que nós temos que ensaiar bastante? Para que a igreja possa ser embalada também. Mas o nosso principal ensaio é diante de Deus. A pregação a gente estuda bastante lá, a palavra de Deus, para quando chegar aqui falar a palavra de Deus. Mas não adianta a gente dizer, Deus vai me usar na hora, eu vou pegar a minha Bíblia, quando chegar em casa, vou deixar ela lá assim, e vou ligar o meu Netflix, e quando eu chegar na igreja lá, Deus me dá na hora, vou abrir aqui, deixa eu ver o que Deus vai me dar aqui. Não é assim que funciona. Você tem que ter a sua adoração em secreto diante de Deus, para que Deus te recompense publicamente. Tudo que você faz diante dos homens, faça para a glória de Deus. E aquilo que você não faz diante dos homens, faz para a glória de Deus. A estrela era para quem? Para Jesus. Lá onde estava Jesus, estava Maria também, mas a estrela não era para Maria. Lá onde estava Jesus, estava José também, mas a estrela não era para José. Lá onde estava Jesus, havia os animais que estavam no curral também, na estrela Maria, mas a estrela não era para os animais. A estrela é para apontar Jesus, meus irmãos. Tudo que a gente faz, o nosso louvor, a nossa oração, a nossa pregação, tudo que a gente faz, o nosso culto, o nosso congresso, a nossa evangelização, o nosso ensino, tudo que a gente faz é para Jesus, para apresentar Jesus, para que Ele seja conhecido e glorificado. Quando você faz isso, está fazendo a função da estrela de Belém. A estrela de Belém saiu de um canto, foi para o outro canto. Quando ela apontou aonde Jesus estava, ela parou. Até onde que vai o meu serviço? Até Jesus ser glorificado. Eu paro em Jesus. Eu nunca avanço para além de Jesus. Mas eu também não posso ficar para aquém de Jesus. A igreja tem um modelo. E o modelo da igreja é Cristo. O apóstolo Paulo, nós vamos ler aqui um texto, fazer um pouquinho diferente hoje, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Veja só onde que nós temos que chegar com a prática do nosso evangelho. Enquanto nós não chegarmos neste nível que o evangelho coloca para nós não podemos parar. Nós temos um nível, nós temos uma meta, nós temos que chegar em algum lugar. Por isso, nós vamos ler aqui, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11. Coloca aí, Adriel. Efésios capítulo 4, versículo 11. É aconselhável que nesse calor todos tragam sua garrafinha de água, hein? Tragam sua garrafinha de água, porque é muito calor, não dá conta. Ventilador não dá conta, garrafinha de água não dá conta. Acompanhe pacientemente esse texto. Olha o nível que nós devemos chegar e o nível que nós estamos. Está escrito: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para que eu preciso de um ministério? Para que eu preciso de presbítero, evangelista, pastores e professores? Para que precisa do ministério? A Bíblia diz: para o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Deus coloca essa turma que senta aqui, para que essa turma aqui fala: nós temos que levar a igreja para a perfeição. A igreja não pode ser cabrito de perna quebrada, meu irmão. A igreja não pode ser cabrito de olho cego. A igreja não pode ser um cabrito de pele manchada. A igreja não pode ser apresentada a Deus com rugas, manchas e máculas. A igreja tem que ser apresentada a Deus santa, pura, imaculada e perfeita. Então Deus chama alguns de nós que estamos sentados aqui. Vocês viram que eu perguntei para os meninos aqui, no culto com as crianças: quem de vocês aqui quer ser pastor? E o menino levantou ali, eu quero ser pastor. Fiquei até assim tremendo as pernas, que o menino falou: quero ser pastor que nem o senhor. Eu tremei as pernas. Quer dizer que nós estamos aqui numa vitrine olhando: olha, se o pastor Rogério ele for uma espécie de padrão, de modelo, eu quero seguir ele. Mas e se eu errar na vida? Eu tenho que preservar a minha vida por causa de um pequenino que estava sentado ali. Aí as meninas também falaram: mas a gente quer ser também. Olha só, criançada querendo seguir o ministério. Isso aí é o Espírito Santo dizendo: vocês precisam seguir para a perfeição.
A estrela sai de um canto e vai para o outro para apontar Jesus. E quando chega em Jesus, o menino está perfeito. Ele está perfeito entre José, Maria, na sua manjedoura. E ele merece também a perfeição da igreja. É para isso que tem ministério, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para que eu tenho que ser perfeito? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que mais? Para por aí, Paulo. Está muito exagerado. Porque eu sou tão fraquinho, tão fraquinha, eu sou tão defeituoso, eu peco tanto, então para de pecar tanto, irmão, peca menos. Se você peca tanto assim, peca menos, para de pecar. Ah, eu sou tão fraquinho, então começa a comer mais a palavra de Deus para ficar um pouco mais fortinho. Tem que se fortalecer um pouco mais. Ah, mas eu erro demais, então começa a errar de menos, até você parar de errar. Nós não fomos chamados por Deus para continuar administrando o pecado. Jesus não é administrador de pecado. Jesus, ele é santificador do corpo. Por isso que ele deu o Espírito Santo, por isso que ele deu a igreja e por isso que ele deu a palavra para o nosso aperfeiçoamento, para a edificação do corpo de Cristo. Para por aí, Paulo. Não. Continua, Adriel. Versículo 13. Leiam aí. Até que o ministério chegue à unidade da fé. Está escrito assim? Em igreja. Até que o ministério chegue à unidade da fé? Até que os diáconos cheguem à unidade da fé? Até que? Quantos? Não é muita coisa não, todos. Enquanto houver um de nós aqui que não chegar na unidade da fé, o seu serviço não acaba. O serviço só acaba quando todos os santos forem aperfeiçoados e chegarem à unidade da fé e ao conhecimento de quem? Do pastor Rogério? Não. Do pastor José Wellington? Não. Das doutrinas do Belém? Não. Até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. E o que mais? A homem perfeito. Não é homem com defeito. Sabe que a Bruna Carla, ela tem um hino, né? A Bruna Carla tem um hino. Aí ela diz assim, né? Sou humano, não consigo ser perfeito. Então me leva além, né? Deus, mais uma vez, segura em minhas mãos. Minha alma aflita pede sua atenção. Sou humano, não consigo ser perfeito. Me leva além. E por aí vai. Aquele grupo que é o Voz da Verdade, que eu já falei para vocês que a gente tem que corrigir várias coisas, ele tem um hino lá, que ele pega e fala: deixa-me, Senhor, servir assim a ti, fraco, pecador. Está contra a Bíblia, meus irmãos. Isso a Bíblia não ensina. A Bíblia diz o quê? Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, sigamos, prossigamos. Temos que admitir o seguinte, que nós estamos em uma missão, e a missão é chegar ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A igreja não pode sofrer de raquitismo, a igreja não pode ser nanica, anã, defeituosa. É dever do ministério dizer: irmãos, nós temos um modelo, o modelo é Jesus. Nós temos um padrão é Jesus. A estrela sai de um canto e para no outro. Quando ela encontra Jesus, ela para. Agora nós podemos continuar. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz assim: Deus quer um perfeito louvor. E quem é que louva mais perfeitamente a Deus? Elvis Presley? Não. Elvis Presley cantou no coral da Assembleia de Deus, quando descobriram que a voz dele era Love me, tender, love me free. Opa, o cara canta. Tira ele do coral da igreja e dá um microfone na boca dele e transforma ele em rei do rock. Morreu nas drogas. Não é da boca de Elvis Presley que Deus retira o perfeito louvor. É das crianças que são amamentadas no seio da mãe. Deus suscita o perfeito louvor. Deus quer o louvor perfeito, a oração perfeita, a pregação perfeita, a adoração perfeita. Menos do que o perfeito, leva para casa. É menos do que o perfeito. Faz o seguinte: vai no açougue, chega lá e fala: me dá essa peça aqui, dá essa peça aqui que é músculo. Aí o cara traz lá o músculo lá. Dá uma olhadinha no músculo. Se tiver assim meio roxo, leva para casa. Põe na panela. Você começa a sair um cheiro assim meio desagradável de carne em putrefação. Esquenta não, põe no prato lá e faz de conta que tá boa. Tá bom para você comer músculo estragado? E se for picanha? Porque é picanha, né? Picanha é uma carne boa, mas se tiver estragada, presta para quê? Frango, né? Frango assado, mas se tiver podre, presta para quê?
Então, meu irmão, se você não quer nada estragado, nada defeituoso, nada pela metade, muito menos Deus. Leva para casa, melhora isso aí, aperfeiçoa isso aí e depois traz para Jesus. A estrela parou ali porque ela chegou em Jesus. A nossa meta é Jesus. E enquanto a gente não for parecido com Jesus, a gente continua. Você tem que olhar para você e dizer: hoje eu sou filho de Deus. Sou muito parecido com o filho de Deus. Vamos abrir aqui um texto para ver se é isso mesmo. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 1. Efésios capítulo 5, versículo de número 1. O Adriel vai projetar ali, mas se você tem Bíblia, ó, folheia ela. Vamos lá, para ver que a igreja está aqui, que a gente não está sozinho. No 3, todo mundo pode ler o texto que está ali. 1, 2, 3. Esse foi um bom ensaio. Vamos de novo, meu irmão. Vamos de novo. 1, 2, 3. Imitar Deus, mas eu, pangaré, sem dente, que nem eu, fraquinho assim, tropeçando nas pernas, vou imitar Deus. A Bíblia diz: você não é pangaré sem dente, coisa nenhuma, você é um filho de Deus. Imite a Deus. Aquilo que Deus faz, você faz também. Aquilo que Deus quer, você quer também. Aquilo que Deus fala, você fala também. Você tem que imitar ao seu Pai que está nos céus e ao Filho de Deus que veio para dizer: é possível servir a Deus na carne com perfeição. É possível você aí, feito de barro, feito de carne, feito de osso. É possível você que tem sono, dor de dente, dor nas costas. É possível que você, filho de Deus, seja perfeito nas suas obras. Isso aqui é um alvo, meus irmãos, que o Evangelho coloca para nós. Os adoradores vieram de longe. Os adoradores vieram do Oriente. Vieram seguindo uma estrela. No meio do caminho, o diabo preparou para atrapalhar a caminhada deles. E eles quase que eles ficam lá no palácio de Herodes. Mas graças a Deus, eles eram sábios, não eram tolos. O sábio é aquele que tem uma meta. A minha meta é chegar no céu. A minha meta é ver Jesus. A minha meta é assentar-me à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E levar aqueles que são meus e aqueles que ouvirem a pregação. Essa é a meta. Enquanto a gente não estiver lá em casa, de vestes brancas, puras e resplandecentes, com palmas nas mãos, vendo Jesus olho no olho, a gente continua a caminhada. Essa é a meta. Nós temos essa meta. Os adoradores vieram do Oriente, chegaram em Jerusalém, viram a estrela, foram até onde a estrela estava parada. Aí diz a Bíblia aqui, Mateus capítulo de número 2. E entrando na casa, acharam um menino com Maria. Entrando aonde? Na casa, meus irmãos. Como assim entrando na casa? Eles não vieram atrás do Filho de Deus? Eles não vieram atrás do rei dos judeus? Aonde que o rei nasce? Nasce no palácio, não é? Você vem naquela expectativa que é um palácio, que é um glamour, que está todo mundo esperando o nascimento do rei dos judeus. Essa era a expectativa daqueles sábios. Porque afinal de contas, há quanto tempo nós estamos esperando a vinda de Jesus? Há quanto tempo nós estamos esperando a chegada do rei? O que era para acontecer no nascimento de Jesus, meus irmãos? No nascimento de Jesus era para acontecer de Jerusalém receber o Filho de Deus. Todo mundo ficar sabendo. E vieram os magos do Oriente e quando chegaram não tinha ninguém esperando o mestre. Por quê? Porque estavam esperando o mestre lá no palácio do rei Herodes. Lá no lugar mais apoteótico. Este é o erro do crente. O crente valoriza quando está diante do apanágio. O crente valoriza quando está diante dos aplausos, quando está diante dos olhos. Mas o crente não valoriza quando está numa gruta, quando está numa manjedoura, quando está no estábulo. O crente valoriza quando ele é o funcionário do mês, mas ele não valoriza quando a vaga de emprego é para ser o faxineiro da empresa. Aí fica perdendo as grandes bênçãos. Mas eu digo para vocês que muitos faxineiros de empresa chegaram a ser diretores e gerentes de muitas das empresas. Entraram pela porta da frente e chegaram na cadeira principal. É só andar por fé e não por vista. É pedir e crer. Porque aquele que pede e crê, recebe. Mas sabe o que você recebe? Não é a planta cheia de frutos, pode comer. Deus lhe dá a semente. Receba o que diz o Espírito Santo.
Você está me pedindo e eu já te dei. Mas Senhor, eu não estou vendo. É porque eu lhe dei a semente. Cultiva a semente. Cuida da semente. Trabalha com a semente. Porque ela vai brotar. Ela vai germinar. Ela vai crescer. Ela vai florescer. Ela vai frutificar. E você vai beber do néctar, do fruto que está na tua mão. Preserva o pequeno que eu te dei. Glória a Deus. Aleluia. Eles saíram do Oriente, quando eles chegaram, cadê o palácio? Não tinha palácio. Cadê as trombetas? Não tinha trombeta. Cadê a recepção? Não tinha recepção. Aonde que está aquele que é nascido rei dos judeus? Ninguém sabia. A estrela apontou. Quando eles chegaram, era uma casa comum. Uma casa que tinha cama, fogão, guarda-roupa. Uma casa comum, igual qualquer casa. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus, Ele é Pai. Preste atenção. Deus, Ele é Pai. Jesus disse assim no Evangelho de João. Grava no coração. Grava no coração para nunca mais você esquecer. Jesus disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Aqui não é uma relação de protocolo, irmão, de gente importante com gente desimportante. Aqui é a família de Deus. Aqui é a família de Deus. Vocês são filhos e filhas de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Cada um aqui é irmão um do outro. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós somos habitados pelo Espírito Santo do nosso Pai. E Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Para morar com quem? Com o Pai. Se a gente perder a noção de família, e tem igreja que já perdeu essa noção, já não é mais família, já é empresa. É tanto protocolo, é tanta etiqueta, é tanta dificuldade, que você não consegue nem conversar com um pastor. Você não consegue conversar com ninguém, porque tem um pessoal que fica ali impedindo você de dar a paz do Senhor para o pastor. Tem gente que nunca deu a paz do Senhor para o pastor, porque é pastor só de gabinete ou só de púlpito. Nunca consegue chegar nem na porta. Porque a igreja cresceu tanto, que é mais fácil você tocar na orla da veste de Jesus do que tocar no paletó de um pastor. Virou um magnata da fé, virou um medalhão. Virou alguém, um papa da igreja. A igreja não precisa de papa, nem de patriarca. A igreja precisa de irmãos e irmãs que cuidem uns dos outros até vir o Rei dos Reis. Chegaram na casa. E quando chegaram na casa, uma casa comum. Vocês que são de visita, quem gosta de fazer visita? A gente vai na casa das pessoas. Algumas pessoas dizem assim: não repara não, por quê? Porque a pia está cheia de louça. A gente não foi ali para lavar a louça, então não tem problema, né? O chão está com alguns papel de bala no chão. A gente não foi ali para poder varrer o chão da casa. Tem umas roupas jogadas em cima do sofá. Não tem problema não. A gente fica de pé ou então afasta a roupa para lá. Uma coisa que quem vai fazer visita na casa das pessoas não repara é se está arrumada ou desarrumada. Não é para isso. Quando eu quero encontrar uma casa arrumada, eu já aviso antes: semana que vem eu estou chegando aí na sua casa, 10 horas da manhã. Aí a pessoa já sabe. Então é bom que avisou, porque assim eu arrumo lá o meu sofá, varro o meu chão e lavo a minha louça e preparo um café. Mas se eu cheguei do dia para a noite, a última coisa que eu vou ver é se a criança está chorando, se não está chorando, se a irmã penteou o cabelo, se não penteou o cabelo. Sua casa é sua casa, seu palácio, vive lá, fica tranquilo lá, fica em paz lá, porque casa tem esse jeitão mesmo. Dependendo da hora que vocês chegarem na minha casa lá, vai ter gente que está dormindo lá no sofá. Sem crise, a amizade é a mesma. Você vai encontrar a rede lá, só esperando o pastor Rogério para deitar. Você fala: Jesus, glória a Deus. É assim que vai acontecer. Tem dia que eu e minha esposa, a gente levanta, que pega e fala: aí a cama a gente nem vai arrumar hoje, que tem tanta coisa. E quando a gente chega de noite, só dá uma espanada assim, troca o lençol e vai dormir. Agora, se a gente for receber uma visita, a gente se prepara um pouquinho mais. De vez em quando a minha mãe vem de lá de Santa Catarina, a gente prepara a casa. Quando aqueles magos chegaram do Oriente, que eles chegaram, era uma casa comum, igual à sua. E Jesus gosta de casa comum. Jesus gosta da sua casa do jeito que é. Daquele lugarzinho que você ora do jeito que é. Daquele lugarzinho onde você adora do jeito que é. Jesus gosta da sua casa. Jesus gosta do ambiente caseiro, doméstico. Jesus gosta. Jesus não precisa de apanágio. Jesus não precisa de sofisticação. Não é escritório, meu irmão. No escritório não. Está tudo organizadinho, a revista do lugar, a garrafinha de chá do lugar.
Se a sua casa é assim, meio escritório, parabéns, glória a Deus. Mas tem casa que é uma casa bem comum mesmo. Pegou, levantou, terminou o café, coloca a louça na pia ali, dá uma limpada na mesa, depois a gente lava a louça. É a casa comum do dia a dia, sem sufoco. Ô pastor, eu acho que está meio exagerado. Não está exagerado não. Um dia Jesus chegou na casa de Marta e Maria era uma mulher de etiqueta, sofisticada. Jesus chegou lá e Maria pegou e falou: sabe quando que Jesus vem na casa de alguém? Muito difícil. Ele é um pregador itinerante. Quando Jesus vem aqui, eu tenho que deixar tudo para depois. E a Maria pegou Jesus nem olhou nada. Jesus começou a ensinar sobre o reino de Deus e a sua justiça. Jesus ensina as coisas de Deus com a simplicidade. E a palavra foi descendo no coração de Maria. E ela foi se alegrando. E ela foi se alegrando. E ela foi se alegrando. Enquanto isso, Marta, perdendo o melhor da festa, colocando tudo que ela já fazia todos os dias, repetindo tudo de novo. E aí veio a hora mais triste da vida de Marta. Ela veio tirar Maria da adoração. Aí ela chegou e falou para Jesus: mestre, o senhor se importa de eu tirar Maria para ela poder vir me ajudar? Jesus falou: eu me importo sim, não vai tirar não. Não, Maria já escolheu a melhor parte, então você não vai tirar não. Você está ocupado com um monte de coisa. É igual os crentes de hoje em dia, meu irmão. Você ocupa com um monte de coisa, menos com o principal, que é o Senhor Jesus. Quando é que Jesus vai ser ouvido por você? Jesus gosta do ambiente caseiro. Aí estava ele lá, nascido. Chegaram os magos do Oriente, os sábios, viram a criança, e a Bíblia diz que eles tinham trazido alguma coisa para entregar para Jesus. Diz aqui: entrando na casa, versículo de número 11, Mateus 2 e 11. Entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe. O lugar da criança é com quem, meus irmãos? O lugar da criança é com a mãe. Isso aqui é a natureza, é o natural. O natural é que a mãe que fez a gestação da criança, a mãe que sentiu a criancinha mexendo lá, quando tinha lá os seus 4, 5, 6 meses, a mãe que teve o enjoo, a mãe que teve as dores, o normal é que a mãe que fez a gestação, que traz a criança ao mundo com dores, é ela que cuida do menino e da menina. Esse é o natural. Eu estou procurando aqui, aonde que anda a sua mãe? Não sei, está por aí. Quem é a sua mãe? Não sei, está por aí. Porque tem mãe, nesse século 21, que está sendo desnaturalizada. Por incrível que pareça, estão demonizando a maternidade. O país difícil, o tempo difícil. Ser mãe está sendo vergonha para um monte de mulheres. Tem um monte de mulheres que não quer ser mãe, ou tem vergonha sim engravida, ou esconde a gravidez, ou não vê a hora de tirar a barriga para poder entregar a criança para a avó cuidar. A avó pode ajudar a cuidar, mas se tem mãe, então a mãe cuida. Isso é o normal, é o natural. Por que é chamado de mãe? Porque a criança começa a fazer chama pela mãe. E aí vai mas aqui, ó, minha mãe. E o pai, papai. Então a criança colocou o nome de mamãe e de papai. Quem que é a mamãe e o papai? Aquela pessoa com quem ela fica o tempo todo. Se a avó fica tomando conta o tempo todo, ela vai chamar a vovó de mamãe. Se a tia toma conta, a tia vai ser a mamãe. Aí não adianta ter ciúmes. Ele não está me chamando mais de mãe. Lógico, largou a criança. Fazer o quê? Não é que eu tenho que trabalhar. Bom, a gente tem que trabalhar, tem que sustentar a casa, mas a natureza da maternidade foi dada às irmãs. Tem uma turma aí inventando história aí, deixa esse povo para lá. A natureza materna foi dada à mulher. A mulher, ela tem a natureza da maternidade e cuidar do seu pequenininho. Chegaram na casa, encontraram o menino e encontraram a mãe junto com ela. Aleluia. A gente vive naquele tempo que a gente tem que trabalhar, então tem que colocar a criança na creche. Aí com 6 meses a gente coloca a criança na creche. Aí a gente deixa lá. Aí vem esse pessoal que aprendeu Paulo Freire na faculdade, e Paulo Freire é um desconstrucionista. Paulo Freire é um deseducador do Brasil. É por culpa dele que a educação no Brasil está esse lixo que está aí. É culpa dele. Que o professor não tem autoridade, a criança não aprende, o adolescente não sabe de nada. Paulo Freire na veia. A turma que foi lá na creche, não estou descriminalizando, estou dizendo o que está acontecendo. Aprenderam o quê? A ocupar a educação do menino. Aí chega o menino, a menina em casa todo revoltado, e onde foi que aconteceu? Na creche. Então, irmã, a senhora que tem a necessidade de deixar o seu pequenino na creche, que entra ali 7 da manhã, sai às 5 da tarde, quando você pegar ele às 5 da tarde, fica com ele das 5 da tarde até às 8 da manhã.
Fica com ele. Deixa ele sentir o cheiro de mãe, a voz de mãe, a correção de mãe, a presença de mãe, a autoridade de mãe, porque a mãe dele não é a tia da creche. E se a tia da creche é freiriana, desconstruiu, vai lá você e constrói. Constrói. Para a gente ver o que a gente viu aqui. Chamamos meninos e chamamos meninas. E quando eu chamei menino, veio menino, não veio menina. Quando eu chamei menina, veio menina, não veio menino. Por quê? Porque tem mãe, tem pai, tem palavra de Deus, tem igreja, tem Espírito Santo, tem ensinamento da palavra de Deus. Não abandone a criação dos seus filhos para a escola, para a creche, para os parentes. Assume a paternidade e assume a maternidade. Chama para você. Ah, mas a minha avó deixou, mas eu não deixei. Mas deixa o menino. Não, a mãe sou eu. Quando a senhora mandava eu não obedecia, agora a mãe sou eu. A gente não quer intriga na casa, mas a avó tem que saber que, ó, sua mãe é aquela dali. Minha avó dizia assim, ó, Rogério, assim, sua mãe é aquela dali. É isso aí. Então minha avó apontava para minha mãe, mãe Maria. Minha mãe Maria falou, Rogerinho, vinha que vinha. Não, nada mudou, a natureza materna continua materna. Exerça o seu papel de pai, se você é homem. Exerça o seu papel de mãe, se você é mulher. Se trouxe ao mundo. Acharam Jesus com Maria, sua mãe. Ora, o evangelista poderia ter escrito assim: acharam Jesus na manjedoura e Maria estava por aí. Não, acharam Jesus com Maria, sua mãe. Leia o texto. Sua mãe. Glória a Deus. A gente tem que resgatar isso. Ainda mais a gente que é de igreja, meu irmão. Irmãs, a gente que é de igreja, que é ensinado pelo Evangelho, é isso daqui. Paulo Freire fica lá para fora. Aqui é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. E diz assim: e prostrando-se o adoraram. Eles não adoraram Maria. De novo, meus irmãos, a gente tem que retornar a esse assunto. A igreja é de Cristo, a glória é de Cristo, o louvor é de Cristo, a adoração é de Cristo. Não é para Maria, não é para José, não é para Pedro, não é para o ministério. Toda a adoração é para Jesus. Mas Jesus é só um menino. Se você olhar, você vai ver só um menino. Mas se você fechar os olhos, você vai enxergar o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. E por isso que a gente faz a nossa oração de olhos fechados. Assim eu não olho para a irmã, eu não olho para o irmão. Eu fecho os meus olhos e eu concentro a minha oração somente ao Senhor Jesus. Porque é Ele que morreu na cruz, é Ele que descerá em glória, é Ele que perdoou os meus pecados, é Ele. Nós não podemos perder esse foco. É só uma criança. Mas a Bíblia diz que eles entraram. Quando eles viram, veio de tão longe. E quando chegaram era só uma criança. Mas eles não desprezaram Jesus, porque era uma criança. E o Senhor Jesus, Ele disse mesmo: olha, não desprezem essas crianças, porque das tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo que os anjos das crianças veem a face do Pai todos os dias. Existe uma casta de anjos nos céus que todos os dias vê a face de Deus, porque eles cuidam das crianças. Todos os dias. E a gente não pode perder de vista as nossas crianças. Chegaram e se prostraram. A prostração é uma coisa que nós não fazemos mais. O que a gente faz? Nós nos escoramos no banco. É assim que a gente ora. A gente chega tão cansado, né, depois de um dia de serviço. Aí a gente chega e se dá aquela escorada no banco assim. Aí dobra o joelho mais ou menos, para não doer tanto, né? Aí começa a falar com Jesus. É a oração encostado no banco. Acontece que no céu não tem banco. Não tem banco. Prostração significa que você vai colocar o seu joelho no chão. Deixa eu fazer aqui a dramatização para mostrar como que é a adoração bíblica. Não tem banco. Aqueles sábios chegaram e eles fizeram isso. Dobraram os joelhos. É assim. Não tem banco, não tem cadeira, não tem estofado, não tem nada. Colocou os dois joelhos. Isso aqui é ajoelhar-se, ó. Ajoelhar-se, colocar-se sobre o joelho. Não é isso aqui. Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que a gente adaptou para ficar mais confortável. Mas a prostração é essa daqui, ó.
Essa é a prostração bíblica. Você se prostra, você coloca a boca no pó. Você coloca a boca no pó em sinal de humilhação diante de Deus. Você não se escora, não se apoia. Você se humilha diante de Deus. Coloca o joelho no chão e a boca no pó. Isso chama-se prostração. É só uma criança, não é porque é uma criança, é porque é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Rei da Glória, é Jesus. Ô pastor, mas qual que é a diferença entre um e outra? É justamente que os anjos estão olhando para o seu ato de adoração humilhante no pó. Xadagassuri comandará as terras, lavaia. Quando você se prostra, meus irmãos, você fica na posição dos 24 anciãos que estão lá no Apocalipse. 24 anciãos estavam assentados lá no púlpito dos céus. Quando foi proclamado que Jesus tinha chegado, a Bíblia diz que os 24 anciãos se levantaram, pegaram a coroa que estava na cabeça, jogaram diante do Cordeiro e se prostraram em adoração diante de Deus. Como seria lindo nós podemos ter um ato de prostração. Na tua casa você pode fazer isso. Na tua casa você tira aquele móvel. Na tua casa você faz aquele teu cantinho de oração. Se não dá para orar durante o dia por causa das crianças, por causa do trabalho, por causa do WhatsApp, em algum momento, vai lá, tira aquele móvel lá, deixa um tapete ali, fácil para você colocar o seu joelho e se prostre diante de Deus. Coloca a boca no pó. E comece a adorar ao Senhor Jesus. Como que eu começo uma adoração? Toda adoração você começa adorando, não é pedindo. Você começa adorando, não é falando dos seus problemas. Você começa adorando o Senhor, meu Deus. Pai bondoso, Pai bendito, eu te adoro, meu Pai. Nesse momento eu estou aqui para te adorar, para te agradecer. E começa agradecendo a Deus pelo dia que Deus te deu, pela respiração que você tem, pela porta que está aberta, pelo salário que chegou na mão, pelos problemas que você resolveu. Comece a adorar a Deus pela família que você tem, pela igreja que você congrega, pelo Espírito Santo que você recebeu. Comece a adorar ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor e adore ao Senhor. Depois de alguns minutos que você está adorando a Deus, você já está leve para fazer as suas petições a Deus. Pedir a gente pede depois, mas primeiro adora. Eles eram sábios do Oriente, mas sábio também adora, meu irmão. Quem disse que diploma na parede dispensa alguém de fazer oração a Deus? Quem disse isso, meu irmão? Que conta bancária impede você de fazer oração a Deus? Quem disse que 3 carros na garagem impede você de fazer oração a Deus? Quem disse ser empresário te impede de ser orador diante de Deus? Todos devem orar, não importa o seu estado social, não importa o seu grau de instrução, todos devem adorar. Os adolescentes devem adorar, cantores devem adorar, senhoras devem adorar, ministério deve adorar, operador do som tem que adorar, tocador tem que adorar. Todos são adoradores. Todos. Eu sou um sábio, vim de tão longe, então primeiro eu vou puxar aqui uma poltrona para mim e eu vou ver direitinho se essa casa merece ou não. Se você olhar para o ambiente, você não vai fazer nada, porque tem lugar que não é tão convidativo assim. Mas a gente não olha para o ambiente, a gente olha para Jesus. Sempre para Jesus. Chegou na sede, nossa sede lá, é a sede. Você chega lá, piso, púlpito, câmera, iluminação, banco. Você chega e dobra o seu joelho no chão do mesmo jeito que é aqui. Do mesmo jeito, não muda nada. E depois que você fecha o olho, não tem câmera, não tem poltrona, não tem luz, não tem mais nada. Fecha o olho para ver se não é igual no Rio Verde. Fecha o olho para ver se não é igual na sua casa. Fecha o olho para ver se não é igual no seu carro. Fecha o olho e você sai da terra e vai para a presença de Deus. Tira o olho das coisas e coloca o olho em Jesus. E eles não se acomodaram, primeiro eles adoraram. E diz assim que eles adoraram a Deus. E a adoração, a gente pensa às vezes que é uma adoração de fantasma. O crente às vezes quer fazer uma adoração de fantasma. Fantasma que não tem corpo, fantasma que não tem braço, fantasma que não tem existência. E o crente quer adorar a Deus imaterialmente, como se fosse um fantasma que não tem mais corpo. Veja só, leia a Bíblia você mesmo. Entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus
tesouro é feito de quê, meu irmão? É um slide? Tesouro não é um slide. Tesouro é o quê? É vento? Não, tesouro não é vento. O que é o tesouro? Materialidade. Eles vieram de longe, mas eles não vieram para fazer uma adoração esotérica. O que é uma adoração esotérica, meus irmãos? É aquela que você faz só no embalo da noite. Isso aqui é uma adoração esotérica, entendeu? Só florais de bar, só incenso, né? Uns mantras. Isso é adoração esotérica. A adoração de crente não é esotérica. Deus te deu espírito, Deus te deu alma e Deus te deu corpo, materialmente. Abrindo os seus tesouros, eles ofertaram a Cristo o quê? Eles ofertaram, olha só o que diz aqui: dádivas, ouro, incenso e mirra. Agora você imagina, o crente chegou pensando que ia chegar num palácio, que ia encontrar um rei com vestes boas, né, resplandecentes. Chegou lá, estava um menino envolto em panos, numa manjedoura. Ele trouxe ouro. Aí ele pensou: eu vou dar ouro para esse menininho aqui, numa manjedoura, numa casinha dessa daqui? Ah não, vou dar metade do que eu trouxe aqui, porque ele não merece não. Irmão, toma cuidado com esse pecado. Esse é o pecado de Ananias e Safira. Ananias e Safira foram lá, venderam uma herdade, venderam mais do que valia. Na hora que vieram trazer o tesouro para Pedro, falaram: a igreja não precisa de tudo isso não, eu vou dar só um pedacinho e tá bom, a igreja que se contente. Não, pedacinho não, se você vendeu por tanto, você entrega tanto, porque é tudo seu. Se você saiu da sua casa para entregar ouro, então você entrega ouro. E se são 30, entrega 30, não é 29, não é 28, não precisa ser 31. Você não pode diminuir a qualidade da sua adoração só porque você não está enxergando aquilo que você queria enxergar. Você tem que aumentar a qualidade da sua adoração. Por que ele deu ouro, pastor? Porque ele era rei. Ele foi lá, eu quero imaginar este sábio indo lá no tesouro dele dizendo: eu vou encontrar o Messias. Ah, eu quero ouro. Ele entrou no palácio dele, ele foi no tesouro dele, e ele preparou um baú de moedas de ouro, e colocou em um dos seus camelos e falou: este ouro é para o meu mestre, este ouro é para o Messias, é para aquele que é nascido rei dos judeus. E quando ele chegou, ele guardou, e quando ele viu, não olhou para a humildade da casa, nem da manjedoura, nem de Maria e nem de Jesus. O que ele trouxe, ele entregou. Por que ele entregou o ouro? Porque ele era rei. E o outro? O outro entregou o incenso. Por que o outro entregou o incenso? Porque ele era um sacerdote. Deus só vai pedir para você materialmente aquilo que você pode entregar. Deus não vai pedir para você aquilo que você não pode entregar. Se Deus pedir para mim aqui um dia de trabalho na odontologia, eu não tenho como entregar, porque eu não sou odontologista. Mas se Ele pedir para mim um dia de aula de pedagogia, eu entrego, porque isso eu recebi do Senhor. Pede para você lá apenas aquilo que você sabe fazer. Aí vem o problema, meu irmão. Aquele que é pedreiro sabe fazer o quê? Levantar a casa. Aquele que é motorista sabe fazer o quê? Conduzir o automóvel. Aquele que é educador sabe fazer o quê? Lecionar. Aquele que é cantor sabe fazer o quê? Adora cantando. Cada um de nós recebeu dons e talentos. Aí Deus entregou para nós. Nós estamos vindo para a casa de Deus e a gente quer reter para nós, segurar para nós, ou entregar menos. É pecado isso. É pecado. Você não pode entregar menos do que aquilo que Deus já te deu. Você entrega aquilo que Deus te deu. Por que ele entregou incenso? Porque ele era sacerdote. O que tinha lá no celeiro do sacerdote? Incenso. Ele pegou bastante erva aromática, trouxe. Quando ele olhou para o lado, eita, isso aqui está entregando ouro, eu tenho só incenso. Ele não pensou isso não. Ele entregou ouro porque ele tem ouro. Esse aqui vai entregar mirra porque ele tem mirra. E eu vou entregar incenso porque eu tenho incenso. Não olha para o teu irmão e para a tua irmã, você está entregando mais ou menos. Olha para o seu. Olha para o seu. Na hora da sua adoração, da sua oferta, do seu dízimo, da sua contribuição, olha para a sua carteira, olha para o seu cartão, olha para a sua conta bancária e fala: esse aqui é para o meu Senhor. O direito e a esquerda, olhe para o direito e a esquerda. Você olha para o seu. E ele entregou o incenso. E o outro entregou a mirra, porque ele era médico. E a mirra era um bálsamo que era utilizado para enfermos, para ungir enfermos, para colocar na enfermidade. Era um anestésico. Isso que era a mirra, um anestésico. Ah, mas eu não tenho ouro, eu não tenho incenso, mas eu tenho mirra. Ah, eu não sei pregar, ah, eu não sei cantar.
mas eu sei ajudar em muitas outras coisas. Dá na minha mão para ver se eu não faço. Se você não souber, o Espírito Santo vai te ensinar. Só que você nunca rejeite o que vem na tua mão. Porque se Deus disser, vai lá e faz, vai lá e entrega, e você disser, não, Senhor, eu não sei falar, Deus fala, eu não fiz a boca, eu não fiz o olho, eu não dei o dom, então eu vou capacitar você, vai lá e usa. Um entregou ouro porque tinha ouro, o outro entregou incenso porque tinha incenso, e o outro entregou mirra porque tinha mirra, meus irmãos. Cada um de nós tem algo para entregar para o Evangelho. E a gente termina a meditação nesta noite, porque diz assim: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Como assim? Você tem uma missão, é adorar a Jesus, é fazer a vontade de Deus. Vocês vieram aqui nessa noite para um culto de ensino. O pastor veio aqui para ensinar a palavra de Deus. Agora chega a hora da gente voltar para a nossa casa. Durante esse tempo, entre a semana passada e hoje, quantos não foram os pecadores, os atormentadores que vieram até você para a tentação? Quantos não vieram com blandícias? Quantos não vieram com pedra de tropeço? Quantas vezes você já esteve na companhia de uma pessoa e essa pessoa macula a sua consciência? Aquilo que você recebeu no culto, você perde na casa dessa pessoa, perto dessa pessoa. Então, aprenda a lição do Evangelho. Aquele que te induz ao pecado, deixa ele para lá. Ignora ele, isola ele, vai por outro caminho. Aprenda a andar por um caminho que é diferente do caminho do pecador. Deus tem um caminho santo, plano e perfeito para nós andarmos. Esta é a divina revelação que Deus dá para a igreja. Amém? Amém. Seja sábio, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor agora, com os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa contribuição, aquilo que você trouxe, entregue ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, quarta-feira, é um grande dia, o dia em que o círculo de oração está diante do Senhor. Essas portas estão abertas e Deus está fazendo muitas obras. A gente vê pelos frutos que estão acontecendo. Vamos continuar adorando ao Senhor. Meu amigo, adore a Deus e nós vamos recolher os dízimos e ofertas. Senhor Jesus, abençoa teus filhos e filhas que vão contribuir agora para a tua obra e para a tua casa. Que o Senhor cumpra a sua vontade, recebendo, Senhor Jesus, esta adoração e abençoando teus filhos na fonte de renda. Amém.